Olá, vamos falar agora sobre solo reforçado com geogrelhas, macrogrid e tirantes. O grupo é composto por Júlio César Rocha de Oliveira, por mim, Paloma Aparecida Nunes Leite, Sâmia Regina Fernandes Marinho, Tiago Ribeiro de Menezes. Bom, a versatilidade de encostas de solo, além de seu ângulo natural de repouso, pode levá-la à instabilidade. Essa situação pode surgir quando no corte de uma encosta para a instalação de uma nova rodovia ou para ganhar área de desenvolvimento no local de uma encosta. E por que então fazer o reforço do solo, né? O uso de reforços em maciços contribui para a redução total ou a omissão dos efeitos ocasionados por eventuais forças destabilizadoras. Geossintéticos. Os geossintéticos, eles são compostos industriais à base de polímeros de naturezas diversas que podem ser inseridos no solo, desempenhando diferentes funções, como reforços, separação, drenagem, filtração, barreira para fluidos e gases, além da proteção. O uso de geossintéticas em obras de engenharia traz inúmeras vantagens, devido à grande versatilidade. Pode ser utilizado em diversas aplicações e em várias áreas de engenharia civil. As geogrelhas macrogrid. As geogrelhas macrogrid são geossintéticos de alta resistência à tração e baixo alongamento, desenvolvidas para reforços de solos. Elas permitem que o solo tenha melhor desempenho do que em seu estado não reforçado. Permitem também que o solo suportem grandes cargas e permaneçam em ângulos mais inclinados. A instalação é feita em posição horizontal dentro do solo, que deve ser compactado durante a construção do aterro, reforçando devido à sua alta resistência à tração axial e baixa deformação, além da boa interação com o solo. Bom, dando seguimento à fala da Paloma, a Macaferri trabalha com três tipos diferentes de geogrelhas, sendo elas geogrelhas tecidas, geogrelhas extrudadas e geogrelhas soldadas. As geogrelhas tecidas são geossintéticos com estrutura plana, constituída por redes retangulares, com elementos ligados por entrelaçamento, produzido com fibras sintéticas de alta tenacidade, protegidas com uma camada polimérica de proteção adicional, geralmente em PVC. As geogrelhas estudadas são estruturas planas poliméricas, geralmente polietileno ou polipropileno de alta densidade, estudadas e posteriormente tensionadas, resultando em materiais de alta resistência à tração em uma direção principal, geogrelhas monodirecional, ou nas duas direções principais, que são as geogrelhas bidirecional. Já as geogrelhas soldadas são estruturas planas, onde duas ou mais séries de elementos em tiras, feitas de poliésteres revestidas com polietileno, estão ligadas a intervalos regulares por meio de eletrossondagem. Bom, falando agora um pouco sobre os tirantes é uma técnica para aumentar a eficiência da contenção e alcançar uma maior profundidade de escavação sem correr risco. À medida que a profundidade da escavação aumenta, a contenção simples deixa de suportar os esforços exercidos pelo solo. Em alguns desses casos, são adicionados tirantes ao sistema de contenção para ajudar a suportar. Para a execução de tirantes de contenção, é necessária a realização de um muro de concreto. Este deve ser devidamente projetado e calculado, no qual irá transmitir o impulso gerado pela proteção dos tirantes. Desta forma, origina-se o muro de arrimo. Os tirantes são dispositivos capazes de transmitir esforços ativos de tração, distribuídos a uma região estável do terreno, sendo constituído de cabeça, trecho livre e trecho ancorado, ou bulbo. Tirantes são peças compostas por um ou mais elementos de resistência à tração, geralmente barras de aço ou cordoários, conjuntos de fios de aço que se entrelaçam em forma helicoidal para proteção. Já o solo reforçado se caracteriza pela implantação de reforços, que são materiais de elevada resistência à tração, no interior de um maciço de solo compactado. O muro de solo reforçado pode ser um recurso, por exemplo, para recuperar uma encosta que sofreu escorregamento. Os reforços aplicados são geossintéticos, principalmente geogrelhas e geotextos, como já foi citado anteriormente, podendo eles serem de tecido e não tecido. A região reforçada com solo compactado
atuam como se fosse um muro de peso, estabilizando o trecho não reforçado. Algumas das vantagens dos muros de solos reforçados com geostéticos são a grande rapidez de execução da obra, tolerância a recalques, possibilidade de utilização do solo disponível no local para formar o corpo de solo compactado, custo competitivo, muros mais verticalizados e agradável acabamento da obra. A obra estudada como exemplo prático ocorre na BR-040, com o entroncamento da BR-450 com a BR-251, região da Serra Fluminense, no Rio de Janeiro. Essa região é famosa pelo seu relevo de grandes desníveis, onde foi necessário analisar no sistema de contenção para grandes alturas, econômico e em pequeno prazo. Essa obra de duplicação tem o objetivo de trazer segurança e reduzir o tempo de viagem para os condutores. Assim foram feitas investigações geotécnicas para levantamento do perfil geológico geotécnico do local da obra. Optou-se pela utilização de um sistema em solo reforçado composto pela associação de um reforço metálico em malha hexagonal de dupla torção, reforço secundário, e geogrelhas tecidas, reforço primário. As geogrelhas tecidas que foram associadas a esta estrutura são produzidas a partir de filamentos de poliéster com baixos valores de alongamento revestidos com PVC, com resistências de 90 kN/m², 200 kN/m² e 300 kN/m² na direção longitudinal e 30 kN/m² na direção transversal. A adição das geogrelhas nessa contenção ocorreu em função das cargas que serão aplicadas e a altura da estrutura. Foram aliados tirantes monobarra em parte da base da contenção. Esta solução se deu pelo fato de não haver espaço suficiente para a instalação do reforço primário, geogrelhas, com o comprimento necessário, sendo nesse caso instalados geogrelhas com comprimento variável, como pode ser verificado na figura. O processo de execução se deu em 5 etapas. A primeira etapa foi o levantamento e locação topográfica e investigação geotécnica. As investigações geotécnicas realizadas na área consistiram na execução de sondagens SPT, com no mínimo 22 metros de profundidade. No ponto crítico da contenção foram encontradas as seguintes camadas de solo no perfil. Inicialmente, argila siltosa, com areia fina média com STP médio de 4 golpes. Em seguida, uma camada de silt argiloso, com areia fina com STP médio de 6 golpes. Silt arenoso com SPT médio de 15 golpes. Por fim, uma camada resistente composta por um maciço gnáisico com SPT acima de 45 golpes. A segunda etapa foi a remoção da camada vegetal. A contenção foi executada em torno de uma área de supressão vegetal, de total controle do INEA, IBAMA e do Departamento de Meio Ambiente da concessionária responsável pela duplicação. Então, toda a atividade construtiva da obra e tráfego dos equipamentos de terraplanagem se deu pelo lado interno do muro a fim de evitar a violação desta área. A terceira etapa foi a escavação e troca do solo de fundação. Então, com a definição do comprimento dos reforços primários, foi feita a escavação para a implantação da contenção. Em uma determinada área não foi possível atingir o comprimento previsto em projeto para a instalação das geogrelhas. Então, conforme previsto em projeto, foi encontrado solo de baixa capacidade de suporte durante a escavação no local de implantação da contenção. Então, a solução executada foi a troca do mesmo por agulhamento em rachão. Então, no ponto crítico, descrito na investigação geotécnica, houve troca de solo com espessura em torno de 3 metros. Sobre o agulhamento foi instalado um filtro geotêxtil não tecido com a função de separação do agulhamento e material de aterro e proteção mecânica da geogrelha. A quarta etapa foi a execução do sistema de solo reforçado. Então, primeiro foi feita a instalação do reforço primário, as geogrelhas. Então, a estrutura vai atingir 28 metros de altura e sofrerá cargas elevadas após a sua finalização. De acordo com os cálculos, ficou definido que o comprimento necessário do reforço primário é de 20 metros com espaçamento a cada metro. Quanto à resistência, foi utilizada uma geogrelha de 300 kN/m² até a metade da altura da contenção. E depois disso,
as geogrelhas com resistência de 200 kN por metro quadrado, atingindo a altura de 75% da seção crítica, e o restante geogrelhas de 90 kN por metro quadrado. No total, foram utilizados 92.700 metros quadrados de geogrelha. Em seguida, foi a execução da gaiola e reforço secundário, metálico. Cada elemento de reforço apresenta duas medidas padrões, largura de 1 metro e comprimento de 2 metros. Já a altura varia de meio a 1 metro. Os elementos com altura de meio metro, quando utilizados, aumentam a densidade de reforços secundários, pois devido ao seu espaçamento a cada meio metro diminui consideravelmente possíveis deformações no parâmetro frontal. Foi utilizada a caixa de meio até metade da altura total da contenção, onde haverá maior solicitação da estrutura. No restante do muro foram utilizados elementos com altura de 1 metro. Em seguida, as gaiolas foram preenchidas com rachão, sendo este preenchimento ocorrido em 3 etapas. Em seguida, a instalação do filtro geotêxtil não tecido ao tardoso da gaiola. Após o preenchimento das gaiolas, foi instalado um filtro geotêxtil não tecido com função de filtração e separação do solo de aterro. Depois, a execução do aterro estrutural e controle tecnológico. O material utilizado na composição do aterro estrutural apresentou os seguintes resultados de laboratório para o ensaio de compactação: densidade seca máxima de 2,108 gramas por centímetro cúbico, umidade ótima de 8,7%, energia de compactação modificada. O índice de suporte Califórnia obtido foi de 146% e a análise granulométrica mostrou que o material se encaixa na faixa A. O controle tecnológico seguiu as premissas do projeto, onde a indicação foi a utilização do método pelo frasco de areia para a averiguação do grau de compactação e a umidade ótima foi medida pelo método SPEED. Depois, a deformação do parâmetro frontal em função do desempenho do sistema de solo reforçado. As deformações do parâmetro frontal apresentadas pela contenção em função dos esforços provenientes do processo construtivo foram mínimas, praticamente imperceptíveis a olho nu. Os fatores que mais influenciaram este excelente desempenho foram a execução dos tirantes adicionais nas gaiolas, o tipo de material utilizado na composição do aterro estrutural e o controle tecnológico, ambos descritos no item anterior. Já a quinta etapa foi a execução dos tirantes monobarra. No primeiro, as características dos tirantes monobarra foram utilizados tirantes monobarra permanentes, executados conforme norma NBR 5629, inclusive no que se refere à proteção contra corrosão e ao teste de proteção e incorporação. Os tirantes têm uma capacidade de carga nominal de 37,7 tonelada-força e são dotados na região dos bulbos de manchetes a cada meio metro, permitindo a injeção em estágios e manchete a manchete via obturador duplo. Em seguida, a perfuração dos tirantes monobarra. Durante a perfuração de todos os tirantes, foi encontrada uma situação similar quanto ao tipo de material do maciço a ser perfurado. Inicialmente, a perfuração se deu em solo predominantemente argiloso, passando em seguida por alteração de rocha e finalizando em rocha sã, onde os tirantes foram ancorados. O diâmetro mínimo dos furos foi de 10 cm e a inclinação horizontal de 10 graus. A instalação dos tirantes monobarra, eles foram instalados e injetados conforme norma NBR 5629 e respeitaram rigorosamente o projeto. A proteção dos tirantes monobarra, por se tratar de uma contenção de solo reforçado, onde o aterro vai sendo alterado conforme o avanço da construção, foram determinadas 4 etapas de proteção dos tirantes, visando controlar rigorosamente a carga aplicada de cada tirante. A carga acumulada a partir da segunda etapa e os possíveis ganhos de carga gerada pelo alteamento da estrutura. A figura a seguir ilustra a sequência executiva da solução proposta em projeto. Já a deformação do parâmetro frontal em função do funcionamento dos tirantes no parâmetro frontal flexível foi o de grande preocupação quanto à deformação da face da estrutura. E como mencionado anteriormente, a estrutura é monolítica e dotada de uma face flexível. Por isso, adotou-se 2 soluções visando minimizar as possíveis deformações no parâmetro flexível. Em relação às gaiolas, a solução encontrada foi a execução de vigas na área dos tirantes. As gaiolas foram revestidas internamente com um geotêxtil não tecido, antes do preenchimento com a função de vedação. Em seguida, houve a
colocação tradicional de pedras tipo rachão sobre o geotexto e posteriormente a injetou-se nata de cimento, a mesma utilizada na injeção dos tirantes, nas gaiolas. Quanto à placa de ancoragem, esta foi dimensionada com espessura de 1 polegada quadrada com lado de 70 cm e aço SAE 1020. O resultado obtido durante as pretensões foi muito satisfatório. O projeto apresentado teve grande êxito devido à qualidade de todas as informações obtidas, desde a etapa de projeto até o término da obra, demonstrando que a utilização da solução em solo reforçado com parâmetro frontal flexível pode ser aplicado com tirantes, com controle rigoroso de qualidade, possibilitando seu uso em regiões com altíssima incidência de chuvas, falta de espaço para escavação, condições desfavoráveis de acesso, em solos de fundação com baixa capacidade de suporte, conservação total da área de supressão vegetal e segurança, como é o caso do estudo. Assim, é facilmente comprovado que a engenharia geotécnica vem ganhando espaço por possibilitar alternativas modernas de contenção em grandes alturas, viavelmente econômico e com menor prazo de execução.